Ok, mas então o que explica essa inflação global? E é aí que tá, gente. O que está em colapso é esse modelo atual de capitalismo. Vejam, por 50 anos, a economia dos Estados Unidos sustentou as exportações da Europa, do Japão, da Coreia do Sul e depois também da China. O que esses estados faziam com o saldo vindo de dólares dos Estados Unidos era comprar papéis em Wall Street para lucrar com o capitalismo de especulação. Com esse fluxo de capitais entrando nos Estados Unidos, foi possível construir um sistema para uma grande alavancagem de crédito. Esse crédito inflacionou os ativos. Só que essa inflação não pode vir de expectativas sem nenhum tipo de conexão com a realidade. Foi criado, como nas palavras de Yanis Varoufakis, um labirinto financeiro de cadeias de suprimento just in time, como uma forma de manter os ganhos de produtividade e assim indicar para o mercado que a busca por ativos era justificada. O crash de 2008 desalavancou o mercado, desfinanciando esse labirinto de cadeias de suprimento. Para a economia não paralisar, os bancos centrais não podiam, então, salvar só os bancos. Tinham que sustentar, de alguma maneira, todo esse castelo de cartas por trás dessas cadeias produtivas. Percebem? O castelo de cartas, onde se ancora o crescimento do preço dos ativos, foi mantido. Essas empresas elas não saíram do mercado, mesmo diante das perdas. Não houve, portanto, motivo para interrupção da brincadeira de rico no mercado de capitais. A inflação de ativos pôde continuar. Por outro lado, a crise fez os Estados Unidos aumentar o seu interesse em sustentar um discurso que prega austeridade fiscal. Era necessário contrabalançar os gastos necessários para sair da crise, garantindo uma maior fatia do produto mundial, direcionando mais fluxos externos para Wall Street. Ou seja, enquanto salvavam os bancos e os mercados de ações com emissão monetária, exigiam cortes de gastos públicos, aumentavam desemprego, reduziam salários. O resultado disso foi que os lucros estagnaram, mas, ao mesmo tempo, se garantiu o poder político, pauperizando a classe trabalhadora para que ela não reagisse à crise e elevando assim ainda mais o preço dos ativos negociados pelos ricos. Essa dinâmica derrubou o investimento e fez a capacidade produtiva encolher. Isso fez do capitalismo mais dependente do mercado financeiro, o que tornou os grandes capitalistas mais poderosos, mas, ao mesmo tempo, mais dependentes do dinheiro do Estado, que foi, se vocês entenderam, o que passou a custear a elevação do preço dos ativos. Então, se você não entendeu, é o seguinte: depois de 2008, passou a haver fartura de dinheiro dos BCs. Porém, com as políticas de austeridade, a demanda se manteve baixa, diminuindo o investimento e canalizando esse dinheiro para o mercado de capitais. Por isso, o juro zero tinha baixa demanda por dinheiro. Notem, o capitalismo entrou num processo contraditório. Capacidade produtiva em queda, diminuição das vagas para bons empregos, salários estagnados e, ao mesmo tempo, festa no mercado de ações. Só que, com a pandemia, os bancos centrais precisaram injetar dinheiro na classe trabalhadora que estava em quarentena. Tiveram que lidar com a ruptura de cadeias de abastecimento que vinham perdendo sua capacidade de produzir há décadas. Com o consumo garantido, em parte, pelo dinheiro dos bancos centrais e com as cadeias produtivas debilitadas, as corporações financeiras dominantes apareceram como
capazes de sustentar a oferta cada vez mais escassa. Desse modo, essas mesmas corporações, que perderam décadas prometendo lucros para inflar seus ativos, passaram a elevar seus preços como garantidores de uma oferta cada vez mais escassa. Há, portanto, um problema novo nas economias centrais: como reduzir o poder das corporações que controlam a oferta depois de décadas as tornando multibilionárias. Se esse raciocínio estiver certo, a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos não vai resolver. Pode até piorar a situação, produzindo uma recessão lá que pode se tornar uma recessão global. Agora percebam, esse quadro de inflação global que eu descrevi até agora em nada tem a ver com o nosso quadro local de inflação mais grave e de desemprego mais grave e de crescimento menor que eu falei lá no início do vídeo. Então, para a gente terminar, o que explica a gente estar tão pior que os outros? A primeira coisa, galera, é essa política de cortes nos gastos públicos. Na verdade, uma política de ausência de gastos públicos. Isso mantém a demanda muito baixa, mantendo baixo o nível de emprego e mantendo baixo os salários. A segunda explicação é a ausência de política pública para a segurança alimentar. Veja, com o fim dos estoques regulatórios dos alimentos e com essa falta crônica no mercado mundial, a atitude de exportar dos nossos produtores não fica contrabalançada, elevando em muito o custo da alimentação. Aí a guerra da Ucrânia tem um peso, porque aumenta a demanda pelos nossos produtos agrícolas. O terceiro fator que explica a nossa inflação pior é o dólar. O que justifica essa alta é a descrença do mercado na recuperação da nossa economia. E o dólar é um dos principais indexadores. Por isso que, mesmo com a elevação da nossa taxa de juros, a gente não está vendo o dólar cair. Um outro fator evidente é a política de preços da Petrobras, que, para sustentar o lucro dos acionistas, vem mantendo uma política de preços que impacta o conjunto de toda a economia, elevando não só os combustíveis, mas todos os preços. Também podemos botar nessa conta aí as privatizações. Reparem nos aumentos na tarifa de energia elétrica. Vejam, também ajuda a explicar a nossa inflação essa atual política de juros altos do Banco Central. Essa política pouco pode fazer para conter esse tipo de inflação e ainda reprime ainda mais a demanda, o que agrava a nossa situação. Galera, choque de juros resolve o problema de inflação de demanda, mas como a gente viu, a nossa inflação é de custos. Repararam? Todos os motivos que fazem a nossa inflação ser mais grave que a do resto do mundo são questões de Estado, são preços administrados pelo governo. Portanto, galera, a nossa inflação não é porque tem inflação mundial. A nossa inflação é culpa do Bolsonaro, que é a figura pública desse governo militar, portanto, culpa dos militares, e é culpa dos liberais que tocam a política econômica desse governo. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, manda lá para o amigo Bolsominion que fica repetindo que a inflação é mundial. E se gostou mesmo, cogita apoiar esse canal aqui. Tá ok, galera? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.